Olá, amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta neste canal para trazer estudo, dando continuidade ao estudo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nosso alimento espiritual, que é a Palavra de Deus, a Palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada. Deus fala conosco através da Bíblia. Com a Bíblia nós aprendemos, com servos, experiências maravilhosas do poder de Deus. E hoje nós iremos aprender um pouco, falar um pouco do capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos. Você é o nosso convidado. Nós iremos agora, neste momento, orarmos para dar início ao estudo da Palavra de Deus. Oremos, falamos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, neste momento nós prostramos diante do Senhor, clamamos pelo poder e a vida que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado ali na cruz do Calvário. Nós pedimos perdão, meu Deus, pelos nossos falhas, nossos erros, tudo que fizemos, pensamos, agimos, que não foi do Senhor que o Senhor veio nos perdoar. Renova a nossa comunhão, a nossa força. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E continua conosco, nos abençoando. Fala conosco através da Tua Palavra. Abençoa cada vida, cada irmão inscrito aqui no canal, seguidor do canal. Vai de encontro à necessidade de cada um, meu Deus. Cura, salva, liberta. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão. Que Deus te abençoe nessa manhã. Tenha a todos uma ótima e abençoada semana. Mais uma semana se iniciando. Hoje são 10 de junho de 2024. Então vamos aqui ao estudo. Hoje vamos falar de Paulo perante o Sinédrio. Sinédrio. Aqui nós vamos ver que Paulo é apresentado ali às autoridades de Roma. Atos 23, como manter a fé forte em tempos de perseguição. Aqui nesse versículo 23, Atos dos Apóstolos, nós podemos ver aqui que Paulo ele vai ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. A partir dali ele é transformado, O Senhor Jesus Cristo, Deus transforma a vida de Paulo. E aqui Paulo, ele, nas suas viagens missionárias, ensinando a palavra, ensinando ali, pregando, levando a mensagem para os judeus, tanto judeus como gentios, gregos. Paulo estava levando a mensagem ali sobre o Senhor Jesus Cristo, a morte e a ressurreição, sobre a salvação pela graça. E aquilo ali incomodou os religiosos da época, os judeus, os fariseus, que procuravam acusá-lo de blasfema, de desobediência à lei, para matá-lo, parar o evangelho de Cristo. O inimigo se levantando contra o evangelho, contra o ministério de Jesus Cristo. E aqui nós vemos que Paulo foi preso no capítulo 21, 22, nós vamos observar e ver que Paulo ali, quando ele chega em Jerusalém, ele estava ali no templo, trazendo a mensagem, pregando. Os religiosos, os fariseus da época, incitaram a multidão contra Paulo. E Paulo foi arrastado, foi retirado do templo ali, foi agredido, apedrejaram Paulo ali, entregue para as autoridades ali da época. E agora Paulo é apresentado perante o Sinédrio, E aqui Paulo continua sua jornada de fé, coragem. O capítulo começa com Paulo sendo levado perante o Sinédrio, o conselho judaico da época. Com sabedoria e discernimento, ele percebe que o conselho é composto por fariseus e saduceus da época.
Utilizando essa informação, Paulo declara sua crença na ressurreição dos mortos, gerando uma divisão entre os membros do conselho, Dessa forma, o ambiente ali se torna tenso e confuso. O comandante romano intervém para evitar que Paulo seja prejudicado durante a noite. O Senhor aparece a Paulo, encorajando e prometendo que ele também testemunharia em Roma. Essa visita divina fortalece Paulo e reafirma sua missão, de evangelizar, de levar essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem da salvação que chegou até hoje, através de Paulo e outros discípulos ali que deram a sua vida pelo evangelho. Essa mensagem chegou até nós nos dias de hoje. Entretanto, uma conspiração é formada por mais de 40 judeus que juram não comer nem beber até matarem Paulo, Você vê aí a perseguição, o inimigo se levantando aí contra a vida de Paulo, contra o evangélico do nosso Senhor Jesus Cristo. A trama, porém, é descoberta pelo sobrinho de Paulo, que prontamente informa o comandante. Como resultado, Paulo é escoltado com segurança até Cesareia, onde será julgado por Félix, o governador. Neste capítulo, vemos a providência, Podemos observar e ver aqui nesse capítulo a providência divina protegendo Paulo em meio às adversidades. Deus está no controle de tudo, das nossas vidas. Não importa, não devemos temer, porque Deus está sob controle. Deus estava sob controle ali da vida de Paulo. Não era o momento de Paulo ainda partir, porque Paulo ainda tinha uma missão. Deus queria usar Paulo ali na evangelização, em levar a palavra de Deus, levar essa mensagem de salvação, essa mensagem da graça, E Deus ele traz solução, a providência no momento certo, na hora certa, Mesmo diante de perigos, São Paulo ali não temeu, São um testemunho poderoso para nós, em descobrir, que Deus está conosco, que nós podemos ver, No capítulo 1, no verso 1 até o 10, que nós vamos observar e ver que Paulo, perante o Sinédrio ali, ele faz a sua defesa, Ele relata, ele conta ali seu testemunho para as autoridades, fala da ressurreição, prega para aquelas autoridades ali, nesses versos 1 ao 10. No verso 1 ao 5 ele faz a sua defesa. No verso 6 e 10, a divisão ali entre os fariseus, aquela confusão que, por intermédio, eu creio que o agir de Deus estava ali, e eles fizeram aquela confusão dentro do discurso de Paulo ali. Houve aquela divisão entre aquelas autoridades que estavam presentes para acusar Paulo. No verso 11, aqui nós vamos ver a visão do Senhor a Paulo, Verso 11, vamos ler aqui. E à noite seguinte, apresentando-se-lhe ao Senhor, disse Paulo, disse o Senhor a Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifica também Roma, Então aqui, Paulo é visitado pelo seu Deus, E Paulo é confortado. Deus tinha ainda, o projeto de Deus ainda era para Roma, era para falar ali, para levar essa mensagem até Roma, Então Deus estava com Paulo ali, o Espírito Santo de Deus. E no versos 12 até o 22 aqui, nós vamos ver, observar a conspiração contra Paulo, a armação daqueles judeus ali, aqueles religiosos, para tentar a qualquer custo ali, que Paulo fosse morto, para parar o evangelho de Cristo. O inimigo se levantando através daqueles judeus ali. No verso 12 e 15, nós vamos observar e ver o juramento dos conspiradores. E no verso 16 e 22, nós podemos observar e ver a revelação da conspiração. Foi descoberta aquela armação que ele estava fazendo contra a vida de Paulo, E Paulo ali é tirado, levado até Félix para que fosse julgado em outra
outro local ali, né? A revelação da conspiração, no verso 23 ao 35 aqui, nós vamos ver e aprender aqui, né, que Paulo foi transferido, foi levado a Cesareia. No verso 23 e 24, vamos observar e ver os preparativos para a transferência de Paulo. E nos versos 25 e 30, né, a carta do comandante Cláudio Lísias a Félix, né, a qual iria julgar Paulo. Paulo em Cesareia, no verso 38 e 35, nós vamos ver que Paulo em Cesareia aqui, né. Paulo foi perseguido, mas estava sendo sustentado pelo seu Deus. Paulo foi sustentado pelo poderoso nosso Deus, né. Paulo não foi abandonado, Deus estava com ele, o Espírito Santo de Deus estava com Paulo. E Paulo, né, sabia, né, teve a revelação que ali em Jerusalém ele ia encontrar perseguição, morte. E Paulo estava ciente disso, né? Mas Paulo tinha certeza que Deus estava com ele, Deus estava sustentando. É isso que Deus faz conosco, amados irmãos. Deus nos sustenta em meio às diversidades, em meio às dificuldades. Por mais que certas situações parecem que não tem jeito, que é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus é que nos sustenta, Deus que nos mantém de pé, é Deus que sustenta a nossa vida, é Deus que nos dá a vida. Nós estamos vivos é porque Deus está conosco, nos sustentando. O que nós podemos aprender com esse capítulo, com essa história de Paulo aqui, é que Paulo foi um servo fiel, né? Ele sabia em quem ele cria, ele sabia, ele conhecia, ele teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, né? E ali, por mais que ele estava sendo perseguido, né, mas Deus estava com Paulo. Paulo era abençoado, né? Deus sustentava. Deus estava usando Paulo ali para, né, levar essa mensagem, né, a várias nações. E através de Paulo, essa mensagem hoje chegou até nós também, né? Nós alcançamos, tivemos a oportunidade, porque apóstolos, servos fiéis, deram a sua própria vida em nome do Evangelho, né? Pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim devemos fazer, né? Buscar, né, sempre fazer a vontade de Deus, evangelizar, falar do amor de Cristo, porque Jesus Cristo está às portas. Ele vem, Ele está, é o breve. Vivemos o momento do breve, né? Jesus Cristo vem. Devemos sempre estar firmes, buscando, orando. É o que nós podemos aprender aqui, né, com esse capítulo 23, que Deus está conosco, que Deus não nos abandona. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Tenha todos aí uma ótima e abençoada semana a todos. Fica todos na paz e até o próximo estudo da Palavra de Deus.